uma boa madrugada e a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Agora a gente vamos ler juntos o 12º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Reis. Capítulo 1. Elias e o rei Acasias. Porém, depois da morte do rei Acabe, rei de Israel, o país de Moabe se revoltou contra Israel. O rei Acasias, que ficou no lugar do rei Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal Zebubi. Então o rei Acasias, depois de ter caído, se machucou, aí mandou ir consultarem o deus Baal Zebubi, o deus da cidade filisteia. De Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Mas por que não perguntar a Deus? Ele não quis perguntar a Deus. Então mandou mensageiros para ir perguntar ao deus Baal Zebubi, o deus da cidade filisteia de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Mas um anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbe, encontrasse com os mensageiros do rei Acasias. E ele lhes perguntasse assim: por que você? Deus mandou que o profeta Isaías, da cidade de Tisbe, encontrasse com os mensageiros do rei Acasias e lhes perguntassem assim: por que vocês estão indo consultar Baal Zebubi, o deus de Ecrom? Por acaso pensam que não há Deus em Israel? Digam ao rei que o Senhor, Deus diz: você não vai sarar dos seus ferimentos. Você vai morrer. Elias fez o que Deus havia mandado. Se o rei Acasias tivesse mandado os seus mensageiros perguntar ao homem de Deus, para que o homem de Deus fosse perguntar para Deus se ele iria sarar dos seus ferimentos e iria morrer, e se iria viver. Deus, o Senhor, ele poderia ter dito para eles: certamente você vai viver ainda, porque você reconheceu que eu sou o Deus, o Todo-Poderoso. Mas como você
achou e pensou que não há Deus, que eu não sou o Deus de Israel, que poderia fazer que você não morresse, repreender a morte e você não morrer, lhe dar saúde e você sarasse, agora você vai morrer. E os mensageiros voltaram para o lugar onde o rei Acasias estava. Ele perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem se encontrou com a gente e disse que voltássemos e disséssemos que o Senhor manda perguntar o seguinte: por que é que você está mandando mensageiros para consultarem Baal-zebub, o Deus de Ecrom? Será que você pensa que não há Deus em Israel para cuidar do seu povo, para cuidar de cada um? Será que você pensa que não há Deus que vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas e que está vendo tudo? Você não vai sarar dos seus ferimentos. Assim disse o Senhor: ó rei Acasias, você não vai sarar dos seus ferimentos. Você vai morrer. Como era o homem que lhe disse isso? Perguntou o rei Acasias. E eles responderam: ele estava usando uma capa de pele de animais, amarrada com um cinto de couro. Elias, o profeta de Tisbe, disse o rei. Então mandou que um oficial fosse com 50 soldados prender Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de um monte e disse: homem de Deus, o rei Acasias mandou você descer daí. Elias respondeu: se eu sou um homem de Deus, então que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante desceu fogo do céu e matou o oficial e os seus soldados. O rei enviou outro oficial com 50 soldados. Ele subiu e disse a Elias: homem de Deus, o rei Acasias ordenou que você desça daí agora mesmo. Então Elias respondeu: se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, o fogo de Deus desceu do céu e matou o oficial e os seus soldados. Mais uma vez o rei mandou um oficial com 50 soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu: homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida, nem com a vida destes 50 homens.
Porém, os outros 2 oficiais e os seus soldados foram mortos pelo fogo do céu. Mas tenha dó de mim, por favor. O anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. Então Elias foi junto com o oficial falar com o rei Acasias. E disse: o Senhor Deus diz assim: o rei você agiu como se em Israel não houvesse Deus para consultar e mandou mensageiros para consultarem o deus Baal-zebub, o deus de Ecrom. Por isso você não vai ficar bom, você vai morrer. E o rei Acasias morreu, como o Senhor tinha dito, por meio de Elias. Acasias não tinha filhos, e por isso o seu irmão Jorão ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Todas as outras coisas que o rei Acasias fez estão escritos na história dos livros dos reis de Israel. Agora toda a paz do Messias chamado Cristo e a paz de Deus e a paz de Deus e a paz do Espírito Santo e a paz do Messias chamado Cristo Jesus fique com todos vocês. E até amanhã pelas madrugadas estarei aqui de volta. Amém.